Quem sou eu? É uma boa pergunta que eu tenho tentado responder nos últimos 69 anos, que é quanto eu tenho de idade. Eu sou jornalista, eu acho que essa é a coisa que mais me define, o elemento cultural que mais me define. E eu tinha grande admiração pelos grandes amigos da minha mãe, que eram jornalistas de carreira, como Justino Martins, como Audálio Dantas, todos eles acabaram virando meus amigos depois. Eu sou também, além de jornalista, também traduzo, também escrevo, tenho 12 livros publicados, traduzo do inglês e do espanhol. Hoje estou aposentado, mas continuo trabalhando, vivendo em Santos por enquanto, depois de ter passado praticamente a minha vida em São Paulo, mas também viajando por todo o Brasil e América Latina como repórter, lugares que eu visitei e histórias de pessoas que eu conheci. Quem foi minha mãe? Minha mãe foi uma mulher atrevida, curiosa, sedenta de conhecimento e que se tornou, ao fim de tudo, uma grande educadora. A minha mãe veio para São Paulo aos 17 anos de idade, órfã de pai e de mãe. Ela já tinha um cabedal, um repertório de conhecimento fantástico por conta de todas as leituras que ela fez, principalmente as leituras dos grandes clássicos modernistas, dos clássicos românticos da época, mas ela teve uma influência muito grande com a leitura e com o acompanhamento de todos os lançamentos da geração de 30. Então ela conhecia profundamente Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, o próprio Mário de Andrade. Ela começou a carreira em São Paulo trabalhando em escritórios, dando dos irmãos mais novos e já a bordo de uma pesquisa muito grande que ela tinha começado a compilar sobre o imaginário do diabo na cultura popular, nas tradições populares, nas narrativas populares. E ela produziu já um monte de folhas, era já quase um compêndio, e ela soube da existência de um folclorista chamado Mário de Andrade. Era um professor de música, na realidade, mas muito interessado em folclore, e ela foi procurá-la, escreveu uma carta, ele respondeu a carta, para surpresa dela, chamando-a de Senhora Dona, e combinaram que eles iam se encontrar. Ela foi à casa dele e foi recebida pelo Zé Bento, que era o, digamos, o assistente do Mário de Andrade, e pela Oneida Alvarenga. A Oneida Alvarenga era uma espécie de secretária, coligiu muita coisa das obras de Mário de Andrade, inclusive depois publicou um livro chamado De Mário de Andrade um pouco. A Oneida Alvarenga foi colega da minha mãe depois na comissão de folclore, comissão estadual de folclore, ao lado da Inesita Barroso e do Rossini Tavares de Lima. O Mário de Andrade orientou esse trabalho e percebeu algumas falhas do ponto de vista da metodologia de pesquisa. E aí ela indicou que ela fosse procurar um farmacêutico que tinha uma farmácia ali na esquina da Rua Direita com a Praça da Sé, chamava Drogaria Baruel. Amadeu de Queiroz. Amadeu de Queiroz foi depois membro da Academia Paulista de Letras, morreu antes, com uma tosse, aliás, um excelente escritor, e recebeu a minha mãe de braços abertos porque ele recebia jovens escritores de braços abertos. A farmácia dele tinha um porãozinho e ali se reuniam na época todos os autores mais importantes, os que já estavam em destaque, e até os jovens. E por autor em destaque eu penso no Domingos Carvalho da Silva, Sérgio Millier, por exemplo. Mas tinha os jovens como o Jorge Amado, o James Amado, os dois irmãos, o Gilberto Amado, que não era irmão, mas que depois foi da Academia Brasileira de Letras também. E o Amadeu de Queiroz ajudou a minha mãe a completar ou a dar seguimento nesse livro que se chamaria Os Filhos do Medo, sobre o cortejo demoníaco, né? No imaginário popular. Só que o Mário de Andrade morreu em 45, então ele não viu esse livro pronto. E a minha mãe deixou esse livro em suspenso porque o Amadeu de Queiroz, um belo dia, alguém lá comentando o lançamento de um livro novo, se não me engano, era Paulo Bonfim, que estava lançando um livro de poemas e tal, e a minha mãe fez uma análise desse livro, e o Amadeu de Queiroz falou: vocês jovens, vocês falam muito, analisam muito, criticam muito, mas não escrevem nada. Minha mãe falou: não, eu já tenho um romance pronto. Ele falou: quero ler. Não estava pronto nada. Faltava completar, faltava
dar um acabamento e tal, mas ela foi embora para casa dela, morava na Penha nessa época, e em 2 semanas ela terminou o livro, que se chamou Água Funda. No começo ia se chamar Água Corrente, mas alguém, que foi o Érico Veríssimo, decidiu que se chamaria Água Funda. O Érico Veríssimo era, na época, o diretor-geral da Livraria do Globo. No lugar dele, porque nesse momento ele estava nos Estados Unidos, no lugar dele ficou Edgar Cavalheiro, que ficou grande amigo da minha mãe. E ele leu em 2 dias, adorou o livro, mandou para o Érico Veríssimo por mala diplomática, o Érico leu e falou, é publicar. E o livro foi publicado em 1946, chamou-se Água Funda. E foi o livro mais vendido do ano de 1946. Mas é interessante observar que o interesse da Ruth pelo folclore já vinha se acentuando desde algum tempo antes, desde o começo dos encontros com Mário de Andrade. Ela publicava várias coisas em jornais de São Paulo e do Rio, que eram os 2 grandes centros e continuam sendo, especialmente na área da imprensa. E ela já se correspondia desde 1942, 43 por aí, com Luiz da Câmara Cascudo, por exemplo. Na biografia que eu escrevi sobre ela tem inclusive a reprodução de uma carta que o Câmara Cascudo manda para ela em resposta a uma pergunta que ela tinha feito. Pois bem, em 1950 ela acaba lançando Os Filhos do Medo, que foi o livro que Mário de Andrade orientou. Esse livro teve uma repercussão muito grande. Um ex-professor dela, da USP, Roger Bastide, que era um sociólogo francês de grande nome e que ficou extremamente amigo dela, ela chamava de Bastidinho. O Bastidinho escreveu no Estado de São Paulo uma crítica portentosa sobre Os Filhos do Medo. Por conta desse livro, ela foi convidada a participar do primeiro Congresso Brasileiro de Folclore, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1951. E lá ela apresentou uma conferência a respeito dos Filhos do Medo, fez contato com grandes folcloristas da época, como Renato Almeida, Delino Brandão, a própria Inesita Barroso e pesquisadores de... Isso, para ela, foi como que um alimento, não só para a literatura, para o fazer literário, mas também como resgate e preservação da sabedoria popular, e mais do que a sabedoria popular, de todos aqueles mistérios de alma que compõem a cultura caipira, que compõem a identidade nacional, que era o que se buscava no modernismo, que era o que se buscava nessa geração que ela representou, que foi a geração de 45, que foi um salto do modernismo no sentido de captar a alma brasileira e registrar em literatura, o que já vinha sendo feito desde a geração de 30, mas registrar os mistérios da alma brasileira. Foi isso que a Ruth se dedicou a fazer na literatura que ela produziu ao longo da vida toda. A minha mãe foi a primeira mulher negra a frequentar um núcleo de intelectuais no centro de São Paulo e depois Rio de Janeiro e outros lugares. Era um núcleo formado por homens brancos e ricos. E ela foi abençoada por esses homens, foi aplaudida por esses homens e, de certa forma, ela foi autorizada por esses homens. E o que eu quero dizer é que era uma época, a década de 40, a gente estava saindo, fazia pouco tempo do período da escravidão, no momento que a gente ainda não superou até o momento, mas apesar da negritude, apesar de ser caipira, apesar de ser pobre, apesar de ser mulher, ela fez sucesso, ela se destacou pela qualidade do seu texto, pela profundidade que ela alcançou no tratamento das coisas brasileiras, especialmente por causa da linguagem. Ela tinha uma linguagem especial, com musicalidade, com metáforas, com ironia, com recursos narrativos que até hoje continuam sendo, digamos assim, inovadores. Ela usa, por exemplo, a figura do narrador, né? Do narrador
dentro da narração, que não é a voz do autor, mas é a voz de um narrador dentro da narração, que foi retomado depois por Guimarães Rosa, por exemplo, em Grande Sertão Veredas, 10 anos depois, né? Ou seja, ela trouxe uma série de inovações do ponto de vista da composição literária, do ponto de vista do modernismo, da consolidação do modernismo como produção cultural, que a levaram a ser essa mulher ímpar dentro de um núcleo que não aceitava mulheres. Depois dela, ou até antes dela, vieram outras mulheres, como a Raquel de Queiroz, como a Dina Silveira de Queiroz, como Lígia Fagundes Telles e tudo, mas ela foi a única negra que se destacou. E se destacou puramente por qualidade literária. Olha, Água Funda tem um roteiro que atravessa duas gerações. Ela começa no final da escravidão, no final do período da escravidão, e se conclui 50 anos depois, o que representa, grosso modo, duas gerações, né? Então, há um tratamento de enredo, de desenrolar da história, que atravessa dois momentos, que atravessa dois tempos e que reproduz o espírito do brasileiro, que é o espírito do caipira brasileiro, que é deixar as coisas acontecerem, deixar as coisas se resolverem por si, porque Deus dará jeito em tudo. Isso é um resquício da colonização portuguesa, propriamente, que é altamente religiosa, e que se fundamentou, toda a colonização brasileira se fundamentou em cima da doutrina cristã, o que não vem sendo tratado na narrativa de Água Funda, mas de qualquer maneira representa um pouco desse espírito brasileiro ligado ou guiado pela religião, pela noção de destino, pela noção de predestinação, né? Eu estou trazendo tudo isso porque nessa epígrafe ela diz que isso aconteceu e ninguém apreendeu nada do que aconteceu, porque as coisas se repetem ao longo dos anos. A gente vê que desde que o homem surgiu na Terra, as coisas acontecem, as efemérides se repetem, as tragédias e os cataclismas se repetem, e a gente não se prepara para uma nova para um novo acontecimento, para uma nova repetição. Eu vejo hoje, nós acabamos de ter uma cheia no Rio Grande do Sul em setembro, e agora nós estamos tendo outra cheia agora em maio, de dimensões catastróficas, e a gente não se preparou para isso. A gente sabe que todo janeiro chove, e todo janeiro tem deslizamento em morros, e a gente não desocupa morros, a gente não organiza as habitações e tal. Bom, são considerações, digamos, de políticas públicas, mas que, de certa maneira, estão antecipadas em, sei lá, 50, 60, 70 anos, na obra de Ruth Guimarães, que já enxergava no nosso Brasil esses defeitos de crescimento, digamos assim, essas crises de crescimento que a gente ainda não conseguiu superar. Olha, um novo discurso de Brasil não surgiu apenas com a Semana de 22. É ingenuidade a gente pensar que o modernismo no Brasil começa com a antropofagia de Oswald de Andrade ou com as pesquisas brasilianas de Mário de Andrade. Na verdade, começa muito antes. Nós tivemos a nossa primeira incursão pelo Brasil brasileiro, pela identidade brasileira, com o Guarani, do José de Alencar. É claro que, naturalmente, ele usou todo o recurso romântico da época. O índio falava e trajava e se comportava como um fidalgo europeu, mas de qualquer maneira foi a primeira tentativa. Logo em seguida veio o indigenismo. O indigenismo foi um fenômeno que ocorreu na América Latina como um todo, inclusive no Brasil, e eu diria que tudo isso já era a semente do modernismo, que foi proposto de uma maneira mais formal pelo grupo de 22, mas que realmente foi consolidado pela geração de 30, com Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, principalmente com os romances de denúncia social.
os romances que traziam os grandes problemas, como eu já disse, que são cíclicos na nossa sociedade, na nossa geografia, no nosso ambiente cultural. E a geração de 45 trouxe, sim, um novo discurso. E esse novo discurso, eu devo dizer que em Ruth Guimarães, em Água Funda, ela traz uma série de inovações. Inovações do ponto de vista do discurso e do ponto de vista também do trato social. É a primeira vez num romance que a mulher é protagonista. É a primeira vez que se usa o realismo mágico. Essa transição para o mítico, como falou o Antônio Cândido, numa das críticas que ele fez à Água Funda, a transição para o mítico foi uma novidade para esse realismo mágico, que foi recuperada logo depois, ou muito tempo depois, pelo Gabriel Garcia Marques, só em 1967. Ou seja, quando a Ruth começa a falar da presença da Mãe do Ouro em Água Funda, se miscuindo na mente do Joca e fazendo com que ele enlouquecesse de amor e de ambição e de tudo, ela está trazendo uma novidade narrativa e uma novidade de entendimento do mundo. E por que entendimento do mundo? Vou voltar no indigenismo. O realismo mágico tem por base o indigenismo. Por quê? Porque o índio tratava as suas divindades como se fosse gente, pessoas e coisas do seu convívio diário. Então ele tinha uma intimidade com o divino. E é isso que a Água Funda consegue trazer do espírito caipira, que é esse espírito herdado dos índios de tratar a divindade como coisa nossa, coisa natural. O sobrenatural não é tão sobrenatural assim. Na verdade, quando Ruth trata do tempo, o tempo é um elemento fundamental em qualquer romance, né? A gente aprende que o gênero do romance precisa ter tempo e precisa ter espaço e precisa ter personagens, né? Mas o tempo, especialmente em Água Funda, tem um traço especial, porque é o traço que o caipira traz, que é o tempo da antecipação. O caipira sabe o que vai acontecer porque ele conhece a cíclica, a dinâmica do mundo e das coisas, da lua, dos animais, da vegetação. Ele sabe que as coisas se repetem de certa maneira e ele antecipa não só as coisas do tempo, mas as coisas das pessoas, o que tende a acontecer. Esse tratamento temporal, né, físico-temporal que a autora consegue, tem sido objeto de pesquisa, inclusive, pela doutora Fernanda Miranda, que hoje é professora adjunta da Universidade Federal da Bahia, que ela trabalha bastante com a questão do tempo em Água Funda. É um elemento de importância e é um elemento que compõe a narrativa de tal maneira que isso já está antecipado até na própria epígrafe do livro, que diz: isso aconteceu, essas coisas aconteceram em qualquer tempo, em qualquer lugar, e o certo é que aconteceram, mas as pessoas não apreenderam nada do que foi registrado. Olha, era curioso, a gente desde menino, quando eu falo a gente desde menino, eu falo dos 9 filhos que minha mãe teve. Eu sou o 4º filho e ela reproduzia um texto da Bíblia para se referir a mim e dizia assim: este é meu 4º filho muito amado, em quem deposito todas as minhas complacências. Ela não era religiosa, pelo contrário, ela nos deu liberdade, a todos nós, de escolhermos a religião que a gente queria seguir. Então, ela nos levava a centros de umbanda para a gente assistir coral, levava na igreja católica para a gente assistir missa. Então, a gente conheceu e tinha em casa aquele mar de livros sobre todos os assuntos e que a gente achava tão natural que todas as coisas fossem como são, ou seja, tanto faz. Tanto faz a gente ser pardo, ser branco, ser amarelo, nunca houve essa diferenciação em casa, nunca houve essa diferenciação em termos de religião ou de perspectiva. Do ponto de vista de profissão também, a gente foi estimulado a se interessar por aquilo que a gente se interessaria. E eu tenho irmãos, por exemplo, que decidiram não ir para a escola, que não quiseram, e foram ser eletricista, foram ser algumas outras coisas. Nós tivemos na minha casa, eu diria, 3
dos irmãos, a irmã mais velha Marta, eu e a caçula Júnia, que somos os três que fomos pelo caminho da literatura. Quando eu era menino, tinha 10 anos por aí, minha mãe recebeu como encomenda da editora Cultre, produzir um dicionário de mitologia grega. Então ela tinha pilhas e pilhas de livros, eu ia para a escola de manhã, ela dava aula também de manhã, voltávamos os dois mais ou menos na hora do almoço. Eu ajudava a preparar o almoço. Depois de todo mundo alimentado, seguido para a escola, eu me sentava ao lado dela e ela ia datilografando um monte de coisas que ela tinha na cabeça e eu ia pesquisando livros sobre a mitologia grega. Ia produzindo fichas, pequenas fichas sobre quem era Hércules, quem era Teseu, e eu tinha que dizer se era um herói, se era um semideus, se era um deus, quais eram suas características físicas e tal. Bom, isso foi um preparo para mim no sentido de me melhorar e de me dar metodologia de pesquisa, de me dar leitura, de me dar repertório. E eu via todas aquelas coisas que minha mãe fazia e achava tão fantástico, tão bonito, mas eu não percebia a dimensão que aquilo tinha. Eu vinha descobrir isso mais tarde, aí já mocinho talvez, mas eu via o nome dela em livros do Dostoiévski, com tradução. É importante lembrar que o Dostoiévski chegou ao Brasil pela via da França, quer dizer, todas as traduções do russo eram do francês e não havia muita divulgação de obras de Dostoiévski na década de 40, 50, a não ser pelos franceses. E minha mãe traduziu para a editora Cultrix vários dos livros do Dostoiévski, traduziu também Balzac, traduziu Alphonse Daudet, traduziu Zola, traduziu do latim também um dos grandes clássicos, que é do Lúcio Apuleio, se chama Metamorfose ou O Asno de Ouro, que é uma preciosidade. Hoje em dia foi reeditado pela editora 34 e é considerado, eu tenho, ainda voltando à biografia que eu escrevi dela, eu tenho cartas do reitor da Universidade de Coimbra dizendo que a tradução da Ruth Guimarães para o Asno de Ouro, para o português, é a melhor que já foi feita em todos os tempos. Olha, na verdade, esse processo já estava, digamos, sendo elaborado na cabeça da minha irmã caçula. Há templos da Igreja Batista. A Júnia sempre foi meio que a incentivadora dos irmãos. Sabe que irmã caçula manda dos mais velhos, né? E ela ficava cutucando a gente. Puxa, a gente podia criar um instituto. E a gente levou algum tempo pensando em como estruturar isso. Afinal, a gente conseguiu isso em 2019. Nós conseguimos a ajuda de um advogado que nos assessorou no sentido de elaborar um regimento, de elaborar o estatuto, etc. E acabamos fizemos uma assembleia de instalação do Instituto Ruth Guimarães, lá na chácara onde ela nasceu e onde ela viveu boa parte da vida, em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. A gente realizou em agosto de 2019 essa assembleia que contou com presenças maravilhosas, que é João Batista de Andrade, cineasta, a Neide Almeida, pesquisadora, folclorista, Décio Zilberstein, grandes nomes da literatura e da presença acadêmica, né? E a criação do Instituto, na verdade, era para manter, e continua tendo esse princípio, de manter viva a obra e o legado que Ruth Guimarães deixou. Isso continua, o Instituto está aberto à visitação, as pessoas podem verificar o acervo, podem participar de cursos, palestras, eventos de cunho folclórico, de cunho acadêmico, cinema no quintal, dança circular, festas populares, tudo isso a gente promove lá em Cachoeira Paulista e eu dou grande crédito aqui à minha irmã, Júnia Botelho, que é a principal fundadora, eu sou presidente do Conselho Deliberativo e participo da maneira como eu posso. Uma das coisas que o Instituto pretende e está fazendo é dar prosseguimento às pesquisas que minha mãe começou. Uma delas é uma pesquisa sobre medicina popular, ou seja, como o povo usa os elementos da natureza para se curar. Ele usa a zooterapia, né, que são os animais, e usa de tudo, né? Usa chifre de boi, usa o pelo do boi, usa a bilis do boi, usa o fígado do boi, de tudo. Usa a urina do boi, o leite do boi.
Mas o mesmo se dá com percevejo, se dá com cobra, se dá com rato, se dá com cachorro. Quer dizer, todos os animais, pela zooterapia, têm alguma aplicação curativa. Além disso, tem a fitoterapia, que é a cura pelas plantas, né? Chá disso, chá daquilo, extrato disso, extrato daquilo, unguento, pomadas, etc. E há também a medicina simpática, ou seja, a medicina mágica, pela reza, pelo benzimento, pela repetição. Então, tudo isso que ela começou a coletar por volta dos 20 anos de idade, ela deixou pelo menos 1.500 páginas prontas. E não foi completamente organizado por ela em vida, e está cabendo ao Instituto, especialmente a Júnior e a mim, colocar isso em ordem. Eu estou trabalhando hoje, principalmente, em atualizar a linguagem, rever bibliografia, complementar, verificar duplicidades, etc., para a gente ter esse material mais ou menos preparado, com originais preparados, para lançar futuramente uma coleção sobre medicina popular, que talvez seja um dos grandes legados que minha mãe pode ter deixado. Quando eu recebi a notícia de que Água Funda seria a leitura obrigatória na FUVEST, na verdade isso já tinha sido antecipado antes, porque a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul resolveu tornar a leitura obrigatória no vestibular de 2023 e a Federal do Rio Grande do Sul em 2024. Então, de uma certa forma, a gente já tinha uma certa perspectiva de que Água Funda estava sendo redescoberto. E redescoberto principalmente por conta do interesse de alguns estudiosos que resolveram mergulhar em Água Funda para a defesa de dissertações de mestrado e teses de doutorado. Eu destaco aí a Ana Paula Ciani, que no Paraná ela foi defender o papel das crendices populares em Água Funda, e de maior importância até a tese de doutorado da doutora Fernanda Miranda, que fez um balanço das escritoras negras desde Maria Firmina dos Reis, em 1859, até Ana Maria Gonçalves, agora na década de 60. E ela preferiu as autoras negras e tentou explicar por que as autoras negras estavam esquecidas ou ignoradas. De certa forma, ela defende ou ataca, pelo contrário, um processo de apagamento proposital dos intelectuais brancos que preferiam ignorar os autores negros da época. Pode pensar aí que talvez tenha havido um certo exagero por parte dessa análise, mas pensando em Lima Barreto, por exemplo, pensando em Maria Carolina de Jesus e outros autores negros, talvez, de qualquer forma, eu tendo a aceitar um pouco a provocação que foi feita pela doutora Fernanda Miranda, mas acho também que o fato da minha mãe ter ficado um pouco esquecida se deveu a compromissos de família que ela teve e que fizeram com que ela tivesse que cuidar de 3 filhos com uma síndrome muito rara e de um marido que ficou tuberculoso durante uma época, e ela teve que arrastar essa família nas costas, né? E de certa forma ela se afastou do núcleo desse centro, desse cenáculo literário. Eu me lembro que em 1974, o Fernando Góes, que foi o primeiro negro da Academia Paulista de Letras, eu fui à posse dele junto com ela, e ele falou: Ruth, eu vou fazer campanha para você vir. Ela falou: não, eu não quero, tenho outros compromissos, não tenho tempo de vir tomar chá das 5 com vocês. Ainda deu uma esnobada, né? Mas a esnobada no bom sentido. Mas de qualquer maneira, ela ficou afastada realmente desse núcleo de intelectuais. Esse afastamento leva a um certo esquecimento, evidentemente, mas não justifica totalmente o fato dela ter sido praticamente ignorada pela academia durante tantos anos, né? Mas pelo menos ela foi resgatada pela própria academia, que a levou em 2008 a ser candidata única, aliás, para a vaga da cadeira número 22, e foi eleita com grande margem, com 36 votos dos 38 possíveis, e foi a primeira negra, foi realmente a primeira negra na academia. Mas eu não vejo, como filho, como leitor, como fã, como amigo da minha mãe, eu não a vejo que ela deva ser incensada como escritora negra. Ela é escritora. E ela mesma dizia o seguinte, que eu ensino para meus alunos que eles melhorem
ouvindo a voz dos grandes mestres, ou seja, por meio da literatura. E que não havia diferença entre aluno pobre, aluno rico, aluno negro, aluno branco. Aluno é aluno, literatura é literatura. Não existe literatura negra, existe literatura. Porque senão um japonês que vai escrever sobre gastronomia, não dá para dizer que ele está fazendo literatura japonesa, só porque ele é japonês. Então eu vejo que os pressupostos da boa literatura estão vinculados a pressupostos literários, e não a pressupostos raciais ou de classe. Eu acho que é assim que minha mãe pensava, e eu acho que é assim que ela quer ser lembrada, não como uma autora negra, mas como a brilhante escritora que ela foi.